Estamos no ar. Opa, beleza. Entrando um pouquinho antes, para a gente já ir compartilhando o link aqui com os nossos amigos. E aguardar a turma chegando. Deixa eu avisar aqui no Zap lá, pessoal. Beleza, tô mandando aí. Boa tarde para todo mundo que vai chegando. Aí vê se você consegue gerar o link. Deixa eu pegar aqui, eu vou te mandar no WhatsApp. Deixa eu entrar aqui no meu Face também para compartilhar. Deixa eu conferir se tá público aqui. Boa tarde, para quem tá chegando. Não tá não. Vou liberar agora aqui. Não, agora sim. Agora tá público. Agora sim. Mandei no Move ali, mandando para um pessoal. Tá na sua página já. Vou compartilhar na minha. Boa tarde. Nós Beleza, iniciamos uns minutinhos antes para gerar o link e ir compartilhando com os nossos amigos aí. Isso. E para fazer o aquecimento, né? Isso. Aproveitar essa tarde. Aqui em Porto Alegre está um dia de céu totalmente azul, um solzinho. Aqui também no Rio. Tá um dia convidativo, lindo aqui. Né? Convidativo, mas as circunstâncias... Para um novo tempo, né? Para um novo raiar, um novo amanhecer, um novo dia. Perfeito. Olha só, vou colocar aqui um abraço para nossa amiga Loiva lá de Pelotas assistindo. Olha que legal. A Terezinha Jäger também. Minha amiga aqui de Porto Alegre. Legal. Um abraço, Terezinha. Um abraço para todo mundo que vai chegando aí, somando vibrações. Uma oportunidade especial hoje do nosso bate-papo aqui, né? Da nossa conversa. Talvez o primeiro de muitos, né, Felipe? Vamos ver. Se Deus quiser. Um assunto palpitante, um tema que precisamos muito conversar sobre ele, né? Precisamos muito bater papo sobre ele, nos debruçarmos sobre esse estudo, sobre essa reflexão, né? Que não pode ficar superficial, né? Superficial. Tem que aprofundar. Com certeza. A gente precisa poder ter espaços para a gente conversar sobre isso, né? Olha aqui, mandando um abraço para Delizane, lá de São Cepé. Muito legal. Já tive lá, fiz palestra lá no centro deles, muito legal. Onde fica? São Cepé o quê? São Cepé é no coração do Rio Grande do Sul, próximo a Santa Maria. Legal. Fui lá com meu amigo Éder, lá de Santa Maria. A Andréia chegou também. A Andréia já é de Minas Gerais, Belo Horizonte. Olha só, o Brasil todo. Belo Horizonte não, é Teófilo Otoni, não é isso, Andréia? Acho que é Teófilo Otoni. Que legal. A gente vai se conectando. E a casa, Felipe, e para toda a turma que já está assistindo, a Casa Espírita da Andréia oferece tratamento aos animais. Olha, e tem um mentor espiritual que é o dirigente desse trabalho, conversa com a turma, ensina, atende a população, é um trabalho, sim, de arrepiar. Que bacana. Aliás, aproveitar também para mandar um abraço, mesmo que se não tiver alguém acompanhando agora, mas que talvez veja o vídeo depois, para os nossos amigos da ASEAMA, que toda tivemos a turma lá. Essa semana nós tivemos aqui uma despedida. Opa, Felipe caiu? Quem caiu? Eu caí ou o Felipe caiu? Opa, eu caí. Voltou, né? Você que caiu, né? Eu apertei sem querer num botão aqui e caí fora. Estava mandando um abraço para os nossos amigos, companheiros lá e companheiras da ASEAMA,
Uhum. Pelo trabalho, parabéns pelo trabalho lá, né? Agradecer também que nós tivemos essa semana aqui uma despedida na nossa família aqui. A cachorrinha da minha mãe, da minha irmã, se despediu de nós e estava recebendo todo o amparo lá espiritual dos amigos. E olha aqui quem chegou também, a nossa amiga Inês, aí de Eita, Resende. Resende. Um abraço. A Simone também, Simone, querida, sempre acompanhando lá o MOVE. Boa Marilda. tarde, Marilda. Um abraço, gente. Várias partes do Brasil, que beleza, né? Que legal, a gente está se conectando aí de vários recantos aí, né? Desde do sul, lá em Pelotas, no sul aqui do Rio Grande do Sul, até aí mais para o centro do país. Quem sabe daqui a pouco chega alguém de Manaus. A gente vai de ponta a ponta, né? Bom, mas vamos iniciando o nosso papo aqui, Rafael? Vamos, ué. Vamos iniciar aqui Estamos aqui para isso. Então, mais uma vez, boa tarde para todo mundo. É uma alegria poder estar aqui nessa tarde. Claro que estamos passando por um momento de profunda reflexão, de comoção, e aproveitando também para externar a nossa vibração de esperança e de muita luz para todo mundo que está atravessando esse momento tão desafiador, né, da humanidade e do planeta em geral, do planeta todo. Todos estamos atravessando, né, todos os seres. Desafio grande. E agradecer ao Rafael, meu amigo, pela presença hoje, pela oportunidade da gente bater esse papo. Se Deus quiser, como tu falou, o primeiro de vários outros. Isso. E eu vou convidar para a gente fazer uma prece, uma breve prece, para a gente iniciar o nosso papo de hoje, e aí em seguida a gente já entra no nosso assunto. Vamos lá, eu vou fazer de abertura e depois tu encerra, pode ser? Perfeito. Vamos lá. Vamos então agradecer a Deus, a divina luz do universo, a oportunidade, ao nosso mestre e amigo Jesus, que nos inspire, nos envolva, nos oriente às reflexões dessa tarde e também recordando as figuras inesquecíveis de Francisco e Clara. Que as suas luzes amorosas estejam a nos envolver, nos intuir e a amparar cada coração que se conecta nesse momento, que se liga, envolvendo todo o nosso planeta em vibrações de paz, de esperança, de abertura para a renovação, para a transformação e para a mudança. Nós possamos nessa tarde ter esse amparo e essa luz em todos nós. Que assim seja. Então, boa tarde para todo mundo que foi chegando enquanto a gente estava aqui. Juliana, Marilda, Andréa Porto também. Ah, ela está respondendo aqui, ó, Rafael. Isso, olha lá. Ó, olha aí. Nova Lima e tem a honra de participar desse trabalho belíssimo. Olha, que legal. Parabéns aí. Trabalho lindo lá. Depois você coloca o nome da Casa Espírita, Andréia. Eu esqueci o nome. É muito bom divulgar, né, esses trabalhos assim. Até para incentivar, né, que mais casas também possam se adaptar, né, a essa realidade. E a gente já coloca aqui. São José do Rio Preto também, Marilda, um abraço. A Bárbara Demetrio aqui, daqui também. Legal. Um abraço. Bom, vamos lá, Rafael. Vou começar te apresentando aqui, então, para o nosso papo de hoje. Rafael, nos conhecemos há uns bons anos já. Sim. Já dormi na casa aí na casa de vocês aí, na tua e da Eva. Já fizemos alguns trabalhos juntos. Rafael é trabalhador lá do Centro Espírita. Servidores de Jesus. Servidores de Jesus de Niterói. É de Niterói, né, no Rio de Janeiro. E é mestre e agora doutorando, tá aprofundando a pesquisa no doutorado em direitos
dos animais, animal. é isso, Rafael? É isso mesmo, né? Minha formação é no direito, né? Sou advogado e venho ampliando aí os meus saberes na área do direito animal, que é o que faz sentido para a minha vida, para os meus saberes espirituais. Então, o direito animal, ele trabalha com a ética animal, trabalha com a proteção dos animais e da natureza também. Então, eu venho ampliando essa pesquisa, esse saber no mestrado. Defendi a minha dissertação sobre a exportação de animais vivos e estou ampliando agora também essa pesquisa no doutorado. E também participo das questões animalistas que envolvem aqui a minha cidade, Niterói, também o município do Rio de Janeiro. Participo das comissões de proteção e defesa animal da OAB e dialogo com a turma toda aí, né, que vai buscando proteger, né, os animais e ajudar a humanidade a se conscientizar perante os deveres, né, para com eles. E também fundador, junto com outros amigos e amigas, do MOVE, né? Isso. O MOVE, turma, é um grupo de amigos, de irmãos espíritas. Todos nós que somos participantes e fundadores do MOVE temos ação efetiva direta no movimento espírita. Alguns são escritores, outros expositores, outros dirigentes de casas espíritas, enfim, evangelizadores. Temos funções ativas no movimento espírita e certa vez nos unimos porque queríamos disseminar esse saber, essa proposta de ética animal espírita para os adeptos do espiritismo e simpatizantes, e somos de várias partes do Brasil e do planeta. Temos a Marta lá em Portugal, temos a Juliana Cutolo de São Paulo, eu aqui de Niterói, o Luiz Felipe também aqui de Niterói, a Andréia lá de Minas Gerais, o Helder também de Minas Gerais, enfim, somos aí um grupo de amigos espalhados e criamos canais virtuais para disseminar esses saberes. Então, fazemos palestras, fazemos orações diárias pelos animais e pelas pessoas, fazemos podcasts, fazemos lives, fazemos uma série de campanhas educativas e informativas sobre a questão animal espírita, que consideramos de suma importância. E você, seu Felipe, você tem toda a influência no MOVE, tá? Depois eu vou falar, depois eu vou contar o papel de Felipe. Vou fazer uma revelação aqui, hein? O papel de Felipe na fundação do MOVE. Depois eu falo, deixa você continuar aí. Vamos lá. Não, Quer que eu vamos diga lá. agora? Vamos nessa. Daí Então, em seguida bom. A gente já emenda aqui na pergunta central Isso, de hoje. tá. Vou pedir para a turma do MOVE, que está participando aqui dos comentários, para colocar o nosso site aí, dando possibilidade do pessoal acessar. Então, o MOVE é o Movimento pela Ética Animal Espírita. Nós iniciamos o nosso trabalho em 2017, com outro nome, era Movimento Vegetariano Espírita. E ele surgiu por quê? Teve um evento que eu ia participar, um evento grandioso no Movimento Espírita, né? Um evento muito lindo, e em cima da hora eu não pude participar e o Felipe estava lá. E esse evento ia abordar um livro espírita que trata da questão animal. Mas em um momento lá que o evento abordou um pouco essa questão, não abordou de maneira muito legal. Foi muito superficial, muito aquém, né, do que se pleiteia o direito animal e também o espiritismo quanto à questão animal. Aí o Felipe ficou entristecido, outros companheiros que estavam presentes também ficaram entristecidos e me ligaram de lá. Aí essa indignação justa, essa aflição justa, né, esse sentimento ali de tristeza fez com que nós que já estávamos mobilizados, interagindo com intenções de formar um movimento para disseminar fraternalmente esses saberes, recebemos esse empurrão, esse impulso, não, é agora. Aí no dia seguinte nasce o MOVE, né? Criamos a arte e fomos desenvolvendo os canais. Então o Felipe ele tem um papel crucial na fundação. E outra coisa, turma, o primeiro Congremove, anualmente fazemos um congresso em estados diversos sobre essas questões que envolvem a temática da ética animal espírita. O primeiro Congremove foi em Petrópolis, lá no Grupo Espírita da Fraternidade Oswaldo Cruz, do Luiz Guilherme, da Mislene, de toda a turma de lá. Então, eles cederam para a gente o espaço e fizemos um congresso lá.
Só que nós fomos uma semana antes, né, Felipe? E Felipe foi com o carro dele, deu carona pra gente. A gente comprou os legumes todos para fazer a feijoada vegana. Passamos a noite inteira descascando legume, cortando, fazendo crachá. Felipe ralou demais com a gente. Foi maravilhosa aquela semana, né, Felipe? E ele fez uma Foi ótimo, palestra linda, nossa, foi linda. ótimo. Tá disponível no YouTube, galera. A palestra empolgante. Felipe é uma criatura empolgante. Felipe pega um texto, uma frase, daquela frase ele... Nossa, incrível! Quando ele veio aqui para minha casa, viramos a madrugada, ele me mostrando a sistematização que ele fez do Paulo Estevão. Não foi? Então, enfim, a criatura mais empolgada que eu conheço aí. Empolgado, é. Olha que legal. Olha só, deixa eu te mostrar aqui. Tem um monte de gente chegando e olha só, estamos acompanhando a minha amiga Luísa lá da Alemanha. Olha só. Legal. Mandando um abraço aqui. Olha aqui a Inês, ó, falando que ele tá lembrando. Tava junto lá. Inês Lembra a gente conversando, a gente conversando lá. São as. Ó, o Murilo colocou aqui, ó, o link. Tá ali o link para a palestra as palestras do Congresso. O Murilo estava com a gente, né, na organização. O Murilo é um dos fundadores do MOV também. Naquela organização do primeiro Congresso MOV, que a gente ralou demais e foi muito legal. Foi muito legal. Petrópolis é muito especial, né? É uma cidade muito bacana. Mas vamos avançar aqui no nosso tema, porque, inclusive, essa história tem uma relação bem ligada, bem profunda aqui com uma das perguntas que eu quero te fazer para conduzir aqui o nosso bate-papo de hoje. A gente fez uma provocação aqui, né, proposital, no título do nosso papo de hoje, que é um título proposital para chamar atenção mesmo, para fazer a provocação. Você sabe qual é a causa do coronavírus? E aí, Rafael, eu separei aqui um dos trechos em que fala disso, em que fala da necessidade, e como a gente estava conversando antes, tem o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que fala da importância da gente entender o porquê da dor que a gente está passando e extrair lições dela. Tem o capítulo Bem e Mal Sofrer, que fala que às vezes a gente pode passar por uma dificuldade, uma dor, e não aprender, se a gente não se dispuser a aprender com as origens e com as causas. E eu extraí aqui um pequeno trecho do Humberto de Campos, que também tem né, vários momentos, ele também cita a causa animal né? Ô, Felipe, Oi. Felipe, Luiz Guilherme chegou. Olha, no comentário. Aqui, ó. Ralou demais com a gente também para o primeiro Congresso MOV, né? Cedeu a ajuda casa dele foi lá. Primordial. Hospedou todo mundo na casa dele, minha nossa. Todos nós dormindo de frente para o Museu Imperial. Isso, nossa, inesquecível. Muito legal, muito Gratidão, legal. meu amigo. E o Luigi, desculpa, gente, eu tenho que agradecer. É o Luiz Guilherme que faz os cards do MOV, aquelas artes fantásticas do MOV, é ele que faz, é uma criatividade única, então, gratidão a ele demais, né, esse nosso amigo. Beleza. Um abraço aí, uma saudade, né, da gente poder se encontrar e tal. Deus quiser. Aí Humberto de Campos diz assim, no capítulo do livro Novas Mensagens, tá? Ele diz assim, não basta sofrer, aliás, ele está comentando a fala de um filósofo, e daí ele acrescenta a fala, ele diz assim, não basta sofrer desesperadamente, como o náufrago revoltado, recolhido na onda de sua própria imprevidência. É necessário conhecer a finalidade da dor, lapidária da evolução e eterna obreira do espírito. Então, quando eu vi esse trechinho aqui, Rafael, pensei assim, a gente está passando um momento de muita aflição, de muita dor, tem dias que a gente fica mais angustiado, tem pessoas que estão passando situações extremas, enfim, são desafios imensos, né? Mas a gente precisa pensar quais lições. E tem muitos lugares, a gente está vendo aí muitos companheiras fazendo lives e fazendo reflexões muito bacanas,
lindas reflexões, né, trazendo esperança, trazendo o quanto também são oportunidades, o quanto é uma transição planetária. E, no entanto, tem um tema, tem algo que nos parece assim, que é a causa direta dessa situação que nós estamos vivendo, especificamente dessa situação que nós estamos vivendo, e que nós não temos visto ser tratada isso de forma geral, tanto pela mídia, né? A gente até vê a notícia, mas ela não tem a ênfase que precisa para a gente entender quais são as causas, e até propondo mudanças, né, e tal. E nós que estamos aqui no movimento espírita, é preciso a gente pensar nas causas, nas origens, para nós tirarmos aprendizados de espiritualidade, para o espírito imortal, né? E aí, Rafael, eu vou fazer a provocação aqui com aquela frase que a gente gosta tanto do benfeitor Alexandre lá no livro Missionários da Luz, né? Da Luz. Quando o André ficar espantado com algo que ele está presenciando junto com o Alexandre fala umas coisas para ele, e aí o Alexandre diz para ele assim: André, meu caro, devemos afirmar a verdade, embora contra nós mesmos. Então, eu quero começar te perguntando, Rafael, o que a ciência hoje, o que as pesquisas aí científicas, que a gente pode ter acesso com dados, de forma muito segura, nos falam sobre a origem, a causa do coronavírus? Maravilha, meu amigo. Eu lembrei, quando você falava disso, de uma frase de Francisco de Assis. Francisco de Assis tinha uma maneira toda especial e evoluída de lidar com a dor, com os desafios da sua própria vida, né? Ele, no início da vida dele, antes da sua conversão, né, da sua dedicação e entrega plena à vivência do Evangelho, ele tinha pavor dos irmãos leprosos daquela época. E no final da vida dele, ele escreveu um testamento, ditou um testamento, lá na cidade de Siena, na Itália. E nesse testamento ele fala que ele tinha esse pavor dos irmãos leprosos. Ele diz mais ou menos assim: aquilo que me era amargo se tornou doce. Ele fez desafios internos de superar o olhar dele sobre aquelas criaturas e sobre outras questões da época. E ele conseguiu sublimar isso, e aquilo que era para ele dolorido, aquilo que era para ele assim um horror, se tornou doce. Então, assim, o momento nos pede mudanças, nos pede transformações, nos desafia a sair de um estado de normalidade problemático. Isso é amargo inicialmente, mas se torna doce com o tempo. Igual tem um companheiro que gosta de dizer isso no movimento espírita, que é como um chá de boldo. Acho que foi até o Haroldo Dutra que disse isso, né? Que ele desce amargo, mas cura, não é verdade? Então é importante a gente mexer nessas coisas, buscar as causas, as origens, mesmo que isso atente contra as nossas crenças, as nossas percepções ainda infantis da vida. É isso que faz a gente crescer. Então, o pequeno mensageiro, que eu gosto de chamar o coronavírus, né, o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, enfim, traz para a gente mensagens importantes para a gente olhar para dentro de nós, olhar para fora de nós e fazer aquelas mudanças, né, necessárias e urgentes. Então, amigo, olha, sobre a questão da origem do coronavírus, posso fazer aqui uma provocação, primeiramente, para ajudar aqui na reflexão. Espera que eu perdi a câmera, está aqui. Por exemplo, coronavírus é de origem animal, mas de origem animal humana ou não humana? Vamos pensar sobre isso. Então, nós já sabemos, pelo amor de Deus, turma, não dissemine a ideia que isso foi criado em um laboratório, isso não vale nem a pena comentar. Isso é tão infantil, tão anticientífico, que nem vale a pena comentar. Então, o que se sabe, através de publicações na Nature, Medicine e outras pesquisas importantíssimas, é que esse coronavírus tem uma origem animal, ali nos morcegos,
talvez o pangolim seja um também hospedeiro, e há outro animalzinho intermediário entre eles que não se sabe qual é ainda. Mas há uma origem animal ali localizada, tá? Então, assim, há uma origem ali do vírus nos animaizinhos não humanos. Só que, por que eu fiz a provocação inicial, antes de detalhar mais essa questão? Por que, ao meu entender, ela é de origem humana? Porque foi o animalzinho que saiu lá do habitat natural dele, aí olhou para aquele ser humaninho ali e eu vou sacanear ele. Eu vou lá, porque eu não gosto dele, e vou lá entrar no confinamento, em contato com outros animais que no habitat natural ele não entraria, e vou lá pular no prato das criaturas humanas para que elas me consumam, né? Foram eles que fizeram isso? Não foram, turma. A causa é humana por quê? Pois fomos nós, com a nossa racionalidade, com os nossos sentimentos, que, à força, retiramos esses animais de seus habitats naturais, do convívio com os seus, da livre expressão de suas vidas e confinamos esses animais em contato com outros animais que ali no mundo natural talvez ele não teria. E com esse confinamento, com essa comercialização, com essa manipulação desses animais, esse manejo desses animais, os vírus, as bactérias, os protozoários que tem ali naturalmente neles, acabam entrando em contato uns com os outros pelas secreções, pelos fluidos, e os humanos manipulam aquilo e consomem aqueles animais. E, portanto, um vírus que se mutou ali por esse contato salta para os seres humanos. E aí, mais uma epidemia, mais uma pandemia. Que não é novidade. A novidade é esse novo vírus, mas outras já ocorreram. Então, decorre de uma zoonose que tem relação direta com a exploração animal. Então, quando a gente assiste aí os noticiários das TVs, notícias dos canais de internet, quando a gente ouve também os nossos contos espíritas abordando essa temática do novo coronavírus, também aí pelas redes, a gente não encontra uma ação sobre disso. E a escolha humana faz com os animais. Isso não ocorre só na China. Não. O mundo mental faz isso com nós. Posso passar vocês uns... Tá travando um pouquinho, Rafael. Tá travando? Travou um pouquinho. Vê se melhorou. Beleza, vou falando aqui mais devagar para ver se melhora. Então, a ideia inicial é... Melhorou um pouquinho? Uhum. Então, a gente entende que isso não tem sido abordado adequadamente, tanto no movimento espírita quanto fora do movimento espírita. Então, é preciso que a gente faça um esforço, mesmo que mexa com as nossas crenças aqui e valores, para buscar as fontes, a origem disso, que a nosso ver e de muitos outros é o quê? A origem humana. Estamos o quê? Fazendo com que o planeta sofra pela degradação do meio ambiente, estamos extinguindo espécies de animais e estamos à força retirando esses animais do seu convívio legítimo e merecedor com os seus na sua liberdade. E fazendo assim a gente causa um desequilíbrio. A gente viola uma lei natural, a gente viola a lei de conservação, a gente viola a lei de destruição, que são leis morais, que estão lá em O Livro dos Espíritos, e, portanto, as consequências vêm, dolorosas, aflitivas, sofridas, mas que a gente tem que aproveitar isso para o quê? Mudar hábitos, estilos de vida, permitir que os nossos irmãos menores tenham vida em abundância. Em abundância. É mais ou menos por aí. E, Rafael, estava pensando que tu falou que não é uma novidade. O fato é que agora esse vírus ele se espalhou, ele tem uma transmissão muito alta, ele é diferente, mas nós já temos aí informações, pesquisas e informação da Organização Mundial da Saúde falando sobre a quantidade das doenças modernas dos nossos tempos
que tem causa semelhante. Não sei se tu tem esse dado aí, esse número. Se não me São engano, mais ou menos 70% das novas doenças que afetam os seres humanos são dessa origem de criação e consumo de animais, pelo menos nos últimos 40 anos. Então, é relação direta com desmatamento, com queimada de florestas e com criação, que é o confinamento intensivo e consumo dos animais. Então, isso não é novidade, infelizmente. Para quem atua na área, né, eu atuo na área do direito da ética animal, a gente tem contato com artigos científicos o tempo todo sobre isso, há muito tempo. Né? Quem atua na área de medicina veterinária, na área da biologia, com esse enfoque, na área também da filosofia, na ética animal, já sabe disso. Né? E a gente tem pelo menos aí, nos últimos 20 anos, surgiram pelo menos 3 coronavírus que afetam os humanos, né? da família do vírus do tipo corona. Então nós temos aí o SARS-CoV, né? que foi em 2002, na China também, né, que teve aí uma origem naqueles bichinhos, como é que é o nome dele? Civetas, nos civetas. Nós tivemos depois, em 2012, no Oriente Médio, com origem nos dromedários, que foi a MERS-CoV. Eu não consigo falar MERS, SARS. Então eu tenho que falar assim, tá? Minha esposa está até rindo aqui, que ela sabe que é questão de fono. Então, e também, e esses também acho que morreram 800 pessoas mais ou menos em cada um, infectaram 3, 4, 5 mil por aí. E depois nós tivemos também da família do tipo corona, agora o SARS-CoV-2, né, que gera a doença Covid-19. E tem aí a sua origem ali também nos morcegos, nos pangolins e algum outro intermediário que, enfim, que contribuiu com isso, né? O repositório natural é nos morcegos. E nós temos também muitos outras doenças graves, que foi o ebola, o HIV, a gripe aviária, a gripe suína, tudo decorrente dessa criação e consumo de animais. Então a gente precisa muito repensar isso. Dessa exploração, né? Como diz um autor do direito animal, Gary Francione, é uma referência para a gente no direito animal, ele usa uma analogia muito interessante. Vocês me desculpem utilizá-la aqui, não é para ofender ninguém. Ele diz o seguinte, que a gente tem tratado de um câncer de pulmão sem pedir para as pessoas pararem de fumar. Nossa. Vocês entendem isso? Percebam como que isso é sério. A gente trata da questão do coronavírus agora, momento doloroso para todos nós, sem falar que a gente precisa parar de consumir os animais, de confinar os animais, né? Sem falar da importância de nos habituarmos a uma alimentação vegetariana pura para a saúde nossa, para a saúde dos animais, para a saúde do planeta, enfim. Então, essa é a questão da provocação do tema aqui, né? Qual é a origem do novo coronavírus? O Rafael, eu estou pensando aqui, estava me lembrando, que tenho acompanhado aí as lives até de pesquisadores, de pessoas que estão fazendo um trabalho muito bacana de educação até em relação aos cuidados nesse momento com a saúde e sobre as origens. E eles trazem esses dados que tu trouxe agora, falam que também que isso já é conhecido há bastante tempo, que já se esperava, e, no entanto, não colocam como, não vi ainda ser colocada a necessidade de mudar o hábito do problema em si. É sempre um cuidado, não sei se daria para usar a palavra paliativo, no sentido de evitar a contaminação, de conter a disseminação do vírus, mas eu não vi ainda uma fala de, não, vamos cortar a causa. O problema é a nossa relação, como nós estamos lidando com o animal, né, e tudo mais. Agora, tem várias implicações aí, tem várias implicações de ordem econômicas, de interesses materiais. Interesses de enriquecimento, exatamente. As bases, estou falando aqui agora voltado para os amigos espíritas. As bases que sustentam esse tipo de exploração são meramente materialistas. E o que o espiritismo veio destruir, confrontar, sublimar? O materialismo. A base de exploração animal é eminentemente materialista.
E inventamos, ao longo da história, uma série de conceitos absolutamente materialistas para sustentar essa exploração. Dissemos que os animais não tinham alma, dissemos que os animais não sentem, dissemos que os animais não pensam, dissemos que os animais não se interessam pela sua própria vida, dissemos que são meramente coisas. Dissemos isso por tradições religiosas, por tradições científicas, filosóficas. Inventamos uma série de conceitos materialistas, mesmo dentro de tradições religiosas, para fundamentar e legitimar a exploração dos animais. Espíritas, vamos fazer o mesmo, turma. Não é? Não. Nós temos aí um papel, né, de trazer fundamentações, saberes espiritualistas que vão além da matéria e que espiritualizam a matéria. Dão um sentido mais substancial e ético e moral para as nossas relações materiais, né? Então é importante isso, né? O companheiro espírita, a companheira espírita, essa questão, no material, né, do qual o espiritismo busca, né, sublimar. Agora, Rafael, a gente está falando aqui que, olha só, deixa eu colocar uma mensagem bacana aqui, tem várias pessoas que estão mandando comentários aqui, né? Mandar um abraço. Olha a Nancy, que legal, minha amiga aqui a Patrícia também. De Porto Alegre, a Patrícia está aqui, um abraço para a Patrícia, companheira aqui de Porto Alegre também. Uhum. Dedicada demais. A gente vai começar, a gente está começando um grupo de estudos sobre os animais aqui também em Porto Alegre. Muito bom. Olha só que bacana essa mensagem que chegou aqui da Cíntia, ó. Olha que legal, Rafael. Olha só, isso aí a gente chora, Cíntia. Olha aí. Que bacana, que legal. Conta muito com legal. A gente, Cíntia, tá? Qualquer dúvida, enfim, conta com a gente para te ajudar nessa. O MOVE existe para isso, para ajudar a dar os primeiros passos, para colaborar com a mudança. Você vai ter iniciais, como eu tive, o Felipe teve, e todos os demais têm. Mas o importante é, primeiramente, a consciência, o coração se abrir para isso, e as mudanças vêm gradativas. Mas parabéns pela sua coragem e iniciativa. Rafael, a gente está falando aqui que dentro dessas pesquisas já se fala, tu trouxe, né, que dentro do direito também tu toma contato com vários artigos, ouvindo essas lives, por exemplo, né, eu tô lembrando aqui do Átila, né, que ficou bastante famoso nesse momento. Ele fala que isso já é sabido há muito tempo, que viria, ou que estava próximo de acontecer em função dessa forma de lidar com os animais e confinamento e tudo que isso gera. No entanto, Rafael, os espíritos, através de médiuns muito seguros, que a gente confia muito, né, no trabalho, pelo seu trabalho, pela sua vida e tal, e aqui coloco especialmente Francisco Cândido Xavier, a própria codificação, nos falam disso há muito mais tempo. Nos falam de uma necessidade de mudança. Aliás, o espiritismo é esse conhecimento que nos amplia os horizontes, que nos coloca na noção de sermos espíritos imortais, da nossa profunda ligação com o universo, da nossa trajetória evolutiva. Ele nos coloca, chamamento, né, à mudança. Um chamamento à mudança, nos coloca em condição de fazer, de pensar, de repensar nossa mudança constante, e os espíritos nos falam da necessidade de mudança de hábito em relação à nossa relação com os nossos irmãos animais há muito tempo. Então, acho que a gente podia começar, talvez agora, a... Posso fazer um anexo aí à sua fala? Claro. E não só o espiritismo codificado ali no século XIX. Nós temos, desde antes de Jesus, diversas filosofias, diversos grupos religiosos, diversos pensadores que já advogavam por essa causa, por essa abstenção de consumir e explorar animais. Referências: Pitágoras. Os veganos daquela época eram os pitagóricos. Nós temos Plutarco, Porfírio, que 300 anos após Jesus escreveu um tratado sobre a abstenção de consumo de animais.
Nós temos as correntes hinduístas, budistas, nós temos o jainismo, 700 anos antes de Jesus, até hoje. Então, nós temos referências assim, importantes para a nossa história, mas que sofreram processos de apagamentos de culturas, né? Epistemicídios. Foram apagados porque talvez não seria lucrativo para muitos esse tipo, né, de uma alimentação não baseada na exploração dos animais. Quero citar só um antes de passar para você de novo, do século XVIII, turma. Historicamente, isso é constatável. O século XVIII inicia as bases da ética e do direito animal, desses pleitos de consideração moral que existe hoje, mais forte a partir do século XX. No século XVIII tem um autor chamado Humphrey Primat, um autor inglês, um autor que é a base para a ética e para o direito animal dos novos que vieram depois, como filósofos Peter Singer, como Tom Regan, como Gary Francione, como Richard Heider, como figuras conhecidíssimas assim da filosofia, da ciência, historiadores que se valeram do Primat. E sabe quando foi escrita a obra dele, Felipe? 1776. Caramba. A obra dele, eu estou fazendo um artigo sobre esse autor. A obra dele se chama The Duty of Mercy. Deixa eu ver aqui a dissertação sobre o dever de compaixão e o pecado da crueldade contra os animais. Século XVIII, quase 100 anos antes do Espiritismo. E esse autor, ele desenvolveu mais ou menos 25 teses, fazendo um chamado às criaturas humanas, né, para que tenham um respeito maior pelos animais. Eu só quero citar uma tese, tá? Para te passar aqui a palavra. Tem uma tese dele que eu acho fantástica, e eu estou lendo aqui um artigo da Sônia Felipe, que é uma mulher filósofa, uma das maiores referências brasileiras na inclusão da ética animal no Brasil. Tá? Ela foi para a Alemanha, traduziu livros, trouxe para cá, é uma referência fantástica para a ética e o direito animal. Enfim, tem uma tese dele que ele fala que essa situação que estamos é uma situação que expressa egoísmo e incoerência. Egoísmo e incoerência. Combate o quê? Qual a maior chaga da humanidade? Uma das. Egoísmo. Egoísmo. Então ele vai desenvolver essa tese aqui, e nesse desenvolvimento ele diz mais ou menos assim: a vítima da violência torna-se, então, para o violentador, culpada por causa de suas deficiências pelo mal que este lhe faz. Está dizendo o seguinte: é tão centrado no humano a ideia, é tão centrado no nosso bem-estar, na nossa saúde, no nosso bem-viver, que a gente culpabiliza o animal por ser inferior, por ele estar no relativo anterior ao humano, e se a gente coloca a carga da culpa nele, por egoísmo. Ou seja, ele é uma coisa, ele não sente, ele não pensa, eu preciso comer, eu preciso sobreviver. Então a culpa é por ser inferior aos seres humanos. Só, isso é interessante pela antiguidade do texto, né? Caramba. Então, na nossa visão, né, espírita, o superior, qual o dever dele com o inferior? A gente sabe que é outro nível aqui de conversa, né? Tá cortando um pouquinho de novo agora, Rafael. Cortou um pouquinho. Então o dever nosso, enquanto espíritos humanizados, na condição de humanidade, com aqueles reinos menores, os nossos irmãos menores, os animais, né? Estender as para ajudar, acolher, proteger. Assim como a gente pede aos superiores auxílio, imagina se eles estendessem a mão para nos agredir. Não é verdade? Imagina se viesse aqui uma turma de outro planeta mais evoluído e está com a gente aqui. A gente não ia gostar, né? Então não devemos fazer o mesmo, né, com os nossos irmãos animais. Tá cheio de filme mostrando como é que seria, né? Mas a gente, eu acho que ainda vou te fazer uma provocação para a gente falar
sobre isso antes da gente encerrar ainda. Sobre esse ponto específico que tu falou, da nossa responsabilidade enquanto... porque nós já estamos num ponto da evolução mais adiante. Opa, isso aí, na visão espírita, isso dá uma responsabilidade maior de cuidado, de integração, de harmonia, de convívio em harmonia. Olha que bacana, chegou uma mensagem agora aqui. E em relação ao evangelho também, né, Felipe? Quais foram os exemplos de Jesus perante nós inferiores? Total. Eu lembro logo aqui de Jesus lavando os pés dos apóstolos. Aquele que quiser ser o maior, que seja servo de todos. A gente estava conversando antes, né, de iniciar a live, eu estava te falando, né, pensando assim, se a gente fosse, de alguma forma, tentar conciliar o evangelho, ou a própria lição, a lição do espiritismo, com a continuidade desse hábito de exploração dos animais e tal, a gente poderia fazer um exercício de ver alguns documentários que mostram essa realidade. É ótimo. Eu estava te falando antes, né? Lá em 2004, 2005, quando eu me tornei vegetariano, eu li o Missionários da Luz e ele me deixou muito impactado. Mas foi na mesma época, assim, o que deu o clique, assim, para realmente dizer, não, para mim chega, foi assistir um documentário que foi chocante. Então, em alguns momentos, é necessário até esse choque de realidade, né? Para algumas pessoas não é necessário. A pessoa, só um empurrão basta. A pessoa se dá, né, desperta e olha, nossa, como é que eu nunca pensei nisso e tal. Mas às vezes a gente tomando contato com o que realmente acontece. Tem um filme muito bacana que tá disponível no Netflix, que é o Okja, que tu te depara com realidades e tal, que é o mesmo diretor desse filme que ganhou todos os Oscars agora, né, o Parasita, e outros filmes, né, o já antigo hoje, A Carne é Fraca, Terráqueos e outros filmes que nos... Aí, quando tu olha aquilo, assim, é difícil. A gente vai ter um momento Fica a Dica aqui, não é? Então... Deixa eu colocar aqui, Rafael, uma mensagem que chegou para quem fica pensando, mas se eu não comer carne, como é que vai ficar meu corpo físico? Olha só essa mensagem aqui que chegou. José Luiz. Sou espírita a vida toda, ultramaratonista e vegano há 9 anos. Hoje tenho a felicidade e a abertura de fazer palestra sobre o assunto ambiental animal na casa que trabalho. Olha que legal. Parabéns, que legal, né? Parabéns à casa que fez essa abertura a ele, parabéns a ele pela iniciativa, louvável, né? É isso que leva conhecimento, né? Que gera realmente consciência. Agora, Rafael, deixa eu te perguntar aqui, mais uma pergunta que eu tinha separado aqui para provocar a nossa conversa. Já que nós temos a ciência mostrando essa direção, dando essas informações para a gente, já que os espíritos estão falando disso, e aí tem o MOVE aí que fez um levantamento de mais de 200 referências em obras clássicas espíritas sobre o assunto, por que ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, nós não vemos com habitualidade, ou quase não vemos, praticamente não vemos, os nossos companheiros e companheiras espíritas tocarem nesse assunto? Porque isso tá relacionado diretamente com as causas. Qual, né? Exatamente. O que nos impede? Vamos fazer uma autocrítica, né? Que nós somos nós aqui. Exatamente, né? Vamos fazer as nossas... E, turma, olha, eu e Felipe aqui temos as nossas limitações, as nossas imperfeições. Então, por favor, até nos corrijam aqui se a gente disser algo que a gente não percebeu. Com certeza. Então, sobre essa questão da dificuldade que temos no movimento espírita de falar sobre esse tema, num primeiro lugar, essa é uma dificuldade geral, uma dificuldade da sociedade ocidental, sobretudo, porque nós somos educados
estimulados a uma lavagem cerebral em nós desde criancinha para que sejamos consumidores de animais, despreocupados com qualquer culpa, remorso ou consciência com o que está por detrás daquela cadeia de exploração humana, aquele pratinho de comida que a gente se alimenta, compra no supermercado. Sofremos um processo grave, trilionário de lavagem cerebral para que a gente não enxergue essa realidade. Liguem a TV agora, vai passar uma propaganda de um animal dançando, feliz, sorrindo, de óculos, brincando, oferecendo algum familiar seu numa bandeja. A realidade não é essa. E disse até o querido Martin, né? Se estiver vidro... Cortou aqui. Tá cortando, Rafael. Tá. Cortou. Eu acho que tu falou do Paul McCartney, né? Disse o Paul McCartney o seguinte: se os matadouros tivessem parede de vidro, todos seriam vegetarianos. Ou seja, turma, há um sistema querendo nos deixar alienados da realidade. Uma realidade que explora não só animais como seres humanos. Os seres humanos que são colocados na condição de abate de animais, de exploração de animais, também sofrem bastante, tá? Os nossos óvulos. Tudo que a gente está falando aqui, os artigos que a gente... Então, no primeiro ponto, responder a uma cultura transformada. Ok? Há uma cultura antropocêntrica e especista que precisa ser transformada. Isso está dentro de mim, está dentro de Felipe, está dentro de vocês que nos assistem. Estamos envolvidos nessa realidade. É por isso que eu tenho certeza que vocês não acordam e dizem que eu quero matar um animal, fazê-lo sofrer para que eu me alimentem. Não. O que acontece é uma desconexão da realidade. A gente tem aqui um sentimento de amor pelos animais, mas não faz a conexão que aquela exploração, aquele consumo, aquele prato gera sofrimento a eles, porque há intencionalidade por detrás para que não vejamos. Então, o movimento espírita, obviamente, feito de pessoas na sociedade, também é afetado por isso. Feito esse preâmbulo do ponto geral, tem também os pontos específicos. Nós vamos ter aí lideranças espíritas, federativas, expositores, que têm conhecimento disso, mas por algum motivo não falam sobre isso. Tem outros que não têm conhecimento sobre isso e, equivocadamente, por não terem conhecimento, fazem um desserviço, uma desinformação de defender, né, o consumo de animais, dizer que o espiritismo não tem nada a ver com isso, enfim, e outras coisas que a gente vê tanto por aí. E também há um pouco de, eu diria, falta de coragem de encarar uma realidade nociva aos seres, aos animais, mas nós não temos facilidade de absorver isso em causar... Tá. Então, para não causar... O pessoal até avisou aqui que estava cortando um pouquinho. Tá, deixa eu ver então. Eu vou fechar tudo que eu tenho aberto aqui para facilitar. Para evitar algum tipo de conforto na pessoa, no adepto do espiritismo, do companheiro da casa espírita, evita falar. Tem isso também, né? Até uma companheira colocou no grupo, foi esses dias, o seguinte: eu lembro que tem alguns, o que foi colocado, tem medo de perder seguidores. Olha só que coisa séria, né? Falta um pouco de coragem nossa, falta mais estudo nosso sobre o que o espiritismo disse sobre isso e o que a ciência disse sobre isso. E, em resumo, devemos parar com os impedimentos que esse assunto seja tratado no movimento espírita, porque vem de base doutrinária e porque vem da ciência e de uma necessidade urgente da sociedade. Da mesma forma que a gente tem tido avanços com perdão, com caridade, com essas virtudes, que fazemos congressos, seminários, palestras sobre, se a gente fizesse também pelos animais, nossa,
A gente contribuiria tanto com a educação do ser, na percepção de que as outras vidas que coabitam com ele têm todo o direito divino de viver igual a nós. E, Rafael, E o que você acha? acrescentaria também se nesses momentos não fosse impedido o tema. Exatamente, esse é o ponto central. Nem ainda a questão de fazer eventos específicos sobre isso. O que seria maravilhoso também. Mas não. Mas abrirmos a possibilidade de que o tema seja também falado, discutido e conversado nesses momentos, nessas oportunidades, né? Porque a gente estava até conversando antes, né? A gente pode dizer que o perdão, por exemplo, é um desafio muito grande. Eu não vou falar do perdão porque eu não consigo perdoar. Não falaria de mais nada. O perdão é uma coisa do futuro, o perdão é uma coisa para amanhã. Não. A gente fala, a gente vai falando para que falando, refletindo sobre, a gente possa aos poucos ir desenvolvendo e ir mudando, né? Chegou uma pergunta aqui, o nosso amigo Vinícius Lima Lousada, aqui de Porto Alegre também. Oh, Vinícius. A gente tem feito várias lives juntos aí, várias parcerias, e ele mandou uma pergunta aqui, ó. O Vinícius também é doutor em educação ambiental, aqui pela Federal do Rio Grande do Sul, e ele mandou a pergunta aqui, ó. Podemos dizer que o nosso antiespecismo é cultural e, assim sendo, necessitamos construir uma nova cultura? Como? Sem dúvidas, né? Isso já está acontecendo. Uma cultura anti-racista, anti-antropocêntrica, e os esforços para que a gente renove essa consideração ético-moral pelos animais e pelos ecossistemas. Por exemplo, nós já temos aí a cadeira de direito animal e de ética nas maiores universidades do mundo. Nós precisamos levar isso para as escolas, educações antiespecistas. A gente no MOVE tem um grupo que trabalha com evangelização e mocidade. Então, eles vão produzindo conteúdos que ajudem os evangelizadores a fazer dinâmicas, brincadeiras, né? A criançada, com os jovens, anti-especistas, rompendo com aquelas ideias de que a vaca existe, é boa porque é leite. A árvore existe e é boa porque ela me dá o ar, me dá o fruto. Não, tem valor intrínseco, inerente, próprio. Então, isso decorre, Vinícius, obviamente, de um esforço nosso, enquanto comunicadores, enquanto educadores, de no nosso lar educar as nossas crianças, educar os nossos tutelados, através de uma visão não especista, de nossas casas espíritas, palestras, grupos de estudo, seminários, congressos, cantina também, evangelização, mocidade, tarefas não especistas. Nas nossas federativas, nas nossas AMEs, nas nossas associações, tenhamos cartilhas, tenhamos ali informativos em defesa da vida dos animais, em defesa de uma alimentação vegetariana pura, estrita, de orientação nutricional, enfim, de nos unirmos, mesmo que não sejamos ainda vegetarianos, mesmo que não sejamos ainda veganos, não é o ponto. A gente precisa se unir para chegarmos aonde desejamos. Eu não posso ficar para dizer que isso é puro. Um planeta generado, feliz, né, de braços cruzados. Ô, Rafael, pode repetir, por favor? Repete, por favor, a última frase que cortou. O que a gente não deveria fazer é ficar de braços cruzados dizendo que essa mudança é para o futuro, é para um planeta regenerado, feliz, né? Enfim, a gente precisa se unir agora para fazer essa nova cultura não especista. Porque a cultura especista e antropocêntrica está aí, ó, milionário, fazendo um esforço gigante. Rafael, nesse ponto, assim, o que a gente acaba vendo muitas vezes, e como a gente mencionou já, enfim, infelizmente é o tema, quando é tratado
né, em eventos do nosso movimento e tal, por vezes, a gente já várias vezes viu ser tratado de forma irônica, com piadas e como se fosse uma questão menor. E aí, aqui nesse ponto, eu queria chamar a atenção, assim, a gente estava bem focado na questão do sofrimento animal, a nossa preocupação com eles, desse cuidado, e ainda tem a questão ambiental. Ainda tem os impactos ambientais dessa indústria, que é a maior destruidora, poluidora do planeta. Exatamente. Não bastasse, cara, assim, a primeira coisa é a sensibilidade com os animais, com a dor dos animais, com essa nova mentalidade, com essa nova consciência. E para além disso, ainda tem outras questões, que é o impacto ambiental, a destruição da natureza e tal, que tem que ser pensado, né? Rafael, tu podia dar alguns dados para a gente em relação a essa indústria, só para a gente, para quem está nos acompanhando e às vezes não tem o hábito de acompanhar esses dados e ter uma ideia de números em relação a assim, número de animais que são mortos, impacto ambiental. Tu tem alguma coisa assim aí na mão para falar disso? Sim, né? Até em parte da renovação dessa cultura, que a gente dá publicidade, a gente informa a população dos danos que têm ocorrido no nosso planeta, no nosso Brasil, em virtude dessa exploração ambiental e animal. Por exemplo, há um dado já um pouco antigo que diz que nós matamos para consumo 70 bilhões de animais terrestres anualmente. 70 bilhões. Terrestres. Terrestres, exato. Somos Gente, quantos bilhões de encarnados? São 70 bilhões de animais terrestres mortos todos os anos. Para consumo. E nós somos 7 bilhões de encarnados, ou seja, 10 vezes mais, e não resolvemos o problema da fome no planeta. A fome tem aumentado nos últimos anos. Nós estamos aí mais ou menos com quase 2 bilhões de pessoas passando fome no planeta. Alguém me corrige aqui, eu esqueci, mas eu sei que são pessoas que não têm acesso regular à alimentação, ou quando têm acesso é uma alimentação deficiente. E esses números aumentaram o problema da fome. Então, olha como que essa equação não se fecha. Tá? E outra coisa, nós temos aí mais ou menos também de aquáticos que são incontáveis, e aqui fica um dado quase que sugestivo, 100 milhões de toneladas de peixes por ano para consumo. Então nós 100 milhões, cortou um pouquinho, 100 milhões de toneladas de peixes, porque é incontável. A pesca industrial é algo assim altamente nocivo para os nossos oceanos. Nós temos aí dezenas de zonas mortas nos oceanos decorrente da pesca industrial. Então, o nosso mar, a nossa vida marinha sendo agredida assim diariamente. Nós temos também mais ou menos 115 milhões de animais usados por ano para pesquisa laboratorial, para fazer cosméticos, materiais de limpeza, higiene. Enquanto, turma, vocês que estão aí nos assistindo, nós temos opções livres de crueldade. Dá uma pesquisada, busque aquelas empresas, busque fazer em casa produtos artesanais, busque aquele pequeno produtor que faça ali produtos que não explorem os animais. É um número de 115 milhões de cachorros, de macacos, de coelhos, onde fazem testes ali, né, que raspam a sua pele quase a sangrar e pingam produtos químicos para ver se o nosso shampoo, o nosso condicionador, o nosso creme de barbear, o nosso cosmético, a nossa maquiagem não vão afetar a nossa pele. Ou seja, os animais são culpabilizados pela sua condição de estarem numa idade evolutiva menor que a nossa. Enfim, todos seres, né, sencientes, sobretudo os mais dóceis, que são escolhidos, né, porque resistem menos, né, eles se entregam
mais facilmente ao convívio humano. Eu me lembrei, E eu não quero Rafael. baixar mais a vibração aqui, não, porque os dados brasileiros, eu tenho eles aqui, não podemos culpar a China, não podemos culpar ninguém. Os dados é impressionante, é impressionante. Mas é aquilo, né, Rafael? A gente fala, né, que são dados tristes mesmo, até aqui a Cíntia colocou, né, que dados tristes. Mas a gente, é o que a gente falou lá no começo, né? A gente precisa saber... A Bianca está aqui também, um abraço para a Bianca, querida. É verdade, aqui do Rio Grande do Sul. Legal. A gente precisa saber o porquê dessas dores e refletir nisso, né? É preciso Tem um pensar problema grave, Felipe, tem outro problema grave que já está sendo avisado faz tempo, tá? Mesmo antes aí da pandemia, que são as superbactérias produzidas pela atividade pecuária. É uma bomba relógio que pode ser a nova pandemia. Sem aqui rogar praga, né, turma? Já está sendo avisado faz tempo, né? Cada vez é um gasto assim milionário de dinheiro para conter as doenças que surgem ali nos confinamentos intensivos de animais, e vão surgindo bactérias, antibióticos, elas se fortalecem, superbactérias. Quando isso saltar aí para os seres humanos, vai ficar, né? Então, tem outra coisa aí que uma bomba relógio que a gente precisa ficar muito atento, né? Muito atento mesmo. Ou seja, né, Rafael? São muitos os chamados, os avisos, os alertas para a nossa necessária mudança de hábito, mudança de relação com o planeta, com a nossa casa que nós habitamos aqui. O Espiritismo dá para a gente ainda uma outra ampliação de horizontes, para a gente ter essa noção de responsabilidade, né, de que nós somos responsáveis. Eu tô aqui, ó, o Vinícius mandou um comentário bacana aqui também, ó. Ótimo comentário. A gente vai uma hora, vamos marcar uma live nós três para bater um papo. Excelente. Olha. Antes de você ler, Felipe, só um instantinho, antes de você ler, tem um problema também que eu faço um apelo aqui a todos os companheiros que são protetores de animais, que são vegetarianos, que são veganos. Nós temos culpabilidade também em levar a mensagem de maneira agressiva para os nossos confrades. Perfeito, Rafael. Então, por isso que o MOVE ele adota a comunicação não violenta, apesar das nossas imperfeições aqui, porque as emoções vêm à tona, o choro vem à tona, né, quando a gente vê a dor. Então, que a gente se paralisa com a mensagem respeitosa, agradável. A gente fala no MOVE que é incompatível pedir não violência, mas utilizando de seres humanos, mesmo nas todos contra a violência, para quem quer que seja. A gente esforçar, eu e o Felipe se esforçando, né? A gente tem as nossas... Cortou um pouquinho aqui, Rafael. Tô falando, eu e Felipe estamos nos esforçando aqui, né, para vencer as nossas más inclinações e trazer a mensagem de maneira respeitosa. Nem sempre a gente consegue, mas a gente precisa se esforçar. Se esforçar nós, que estamos querendo levar essa mensagem. E se esforçar os espíritas também, que ainda não perceberam essa mensagem. Depende de acolher o sofrimento que está vendo o sofrimento animal. É um esforço de dois lados que todo mundo evolui, não é? Se a gente se esforçar para isso. Ô, Rafael, eu me lembrei de uma frase que lá, anos atrás, quando a gente gravou o primeiro podcast, eu acho que foi um dos primeiros momentos em que se pôde falar sobre isso, assim, que pelo menos eu que tive a oportunidade de falar sobre a questão animal num podcast espírita, foi lá no antigo Portal Saber, e a gente falou assim, né, que na época, né, e a gente poderia atualizar essa ideia hoje, né, na época eu falei assim, ser vegetariano não pressupõe evolução, mas a nossa evolução leva a isso. E a gente pode atualizar esse conceito para hoje, né? É claro que a pessoa mudar a sua alimentação e tal não pressupõe que ela tem uma evolução moral. Porque a gente pode estar sendo agressivo, a gente pode estar... Mas quando a gente começa a fazer uma sensibilização, uma preocupação com a natureza, uma preocupação com
com o todo, né? Quando a gente fala assim, preocupação da natureza, a gente sabe que nós somos natureza, né? Nós estamos imersos, né? Nós somos algo separados. Mas isso naturalmente vai nos levar a esse processo. Isso vai nos levar a essa conscientização. E quando a gente está aqui falando, não é para se achar ou dizer que é melhor que ninguém, mas é simplesmente para a gente poder bater esse papo, poder conversar sobre isso e poder, assim até como... Até para dar publicidade a esse papo, que ele é realmente, assim, vamos dizer, proibido, assim, em nosso meio. A gente encontra muita dificuldade de falar sobre isso. Gente, eu acumulo muitas experiências de, por exemplo, viagem marcada para outro estado para fazer um seminário sobre vegetarianismo e espiritismo numa casa espírita e que, por questões internas, cancelaram o evento e perde-se até a passagem. Situações de que pessoas me convidaram para fazer uma palestra numa casa espírita, era a coordenadora de doutrina no caso, e essa pessoa depois foi retirada da coordenação de doutrina porque fez esse convite para falar sobre esse tema. São várias experiências assim que mostram para a gente espírita que esse está sendo proibido, negligenciado, seja por erros das pessoas que querem abordar esse, seja por erro das pessoas que não querem abordar esse tema. Então, a gente precisa descrever essa realidade para perceber, opa, tem um problema aqui que a gente precisa se unir para resolver. Porque eu tenho visto também, infelizmente, eu lido com jovens há muito tempo das mocidades espíritas, jovens saindo do espiritismo porque não são acolhidos no seu veganismo nos espaços espíritas. Então tem coisas graves, muitas que eu tenho expositores espíritas, com dirigentes espíritas sobre essas questões, mas a coisa ainda não tem andado muito. Não tem andado muito, no meu modo de entender, por aqueles que conseguem ser, que influenciam mais, que conseguem dar mais a mensagem. No momento que grandes líderes espíritas abordassem esse tema de maneira bacana, nossa, a galera ia atrás, né, ia abrir a sua mente para isso. Então, o apelo é isso, o apelo para a gente abordar isso, né? Perfeito. Tem muita gente mandando mensagem Você ia ler, aqui, nosso amigo. você ia ler a mensagem do Vinícius, né? Mas eu acabei cortando, coitado. Não, mas estamos aqui no bate-papo aqui. Tem muita gente aqui mandando mensagem. Ó, a nossa amiga Larissa mandou mensagem aqui também, a Rejane, professora aqui do campus da URGS também. Do projeto que eu faço parte aqui, do projeto Tertúlias, Rafael, que eu acho que uma hora a gente vai ter que fazer uma tertúlia aí contigo. Da universidade aqui, a Larissa está aí também. A mensagem que o Vinícius manda tem muita relação com isso que você estava falando. Ó, ele fala: o modo debochado que alguns confrades dão a esse tema, como o tema dos direitos humanos e a questão ambiental, a meu ver, tem como fonte a falta de cultura espírita mesmo. De compreender também a doutrina como ciência e filosofia que não teme o avanço da ciência. A doutrina espírita é dialógica, não dogmática, sem perder a sua postura epistemológica. É preciso aclarar o entendimento de que oradores e médiuns não são senhores da verdade. Nisso, como noutras posturas, me parece necessário ser... Eu não sei se cortou aqui a mensagem, eu não consegui ler o resto. Acho que tinha mais um pedaço, eu não consegui ler aqui. Mas eu acho que a ideia é essa, né? E é isso mesmo, o espiritismo, esse campo também da gente poder conversar e ampliar o nosso horizonte, né? Rafael, a gente já está com 1h13 aqui de live. A gente não vai até as 10, não? É até as 10, né? Pessoal, esqueceu? Vocês se importam da gente ir até as 22? Vamos fazer o seguinte, para a gente mais ou menos ir se encaminhando mais. A gente tinha separado um trecho do Missionários da Luz, para a gente ler uns trechos aqui e fazer alguns destaques, pode ser? Pode. Só para fazer um ensaio, né, de como que a doutrina espírita falou desse tema aí faz tempo, né? Perfeito. E aí a gente já deixa esse convite para as próximas aí, que tem tantos pontos, tem tantos campos desse assunto para a gente abordar e conversar de forma mais
com calma, focando mais em determinados aspectos, né? Que hoje é esse convite aqui, né? Esse ensaio, né? Como tu falou, esse despertar aqui para a gente poder bater esses papos, assim. Felipe, só deixa eu fazer um convite ao pessoal, aproveitar aqui. Nós, no MOVE, conseguimos agendar uma MOVE Live com o André Trigueiro no próximo sábado, às 9 horas. Ainda vamos publicar a arte. Então, sábado que vem, 21 horas, no Instagram do MOVE, uma MOVE Live com o nosso querido André Trigueiro. Às 9 da manhã. À noite. Horas. 9 da noite, 21 horas. Isso. É porque o André tem feito todo dia o papo das 9, né? Então, tu falou às 9, pensei que era às 9 da manhã. Às 21, que legal. Vamos estar lá acompanhando. André, inclusive, que é um dos expositores, né, de bastante conhecido, né, que, de certa forma, quando aborda o tema, aborda com cuidado, né, com um certo cuidado sobre essa questão. Isso já é sintomático a conversa que estamos tendo aqui, porque vocês acham suficiente que tenhamos um expositor espírita tratando da questão ambiental? Eu digo um dos mais conhecidos. Longe do suficiente diante da necessidade que temos urgente de condição planetária, né? A gente não pode se contentar com um livro, 2 livros, 3 livros e um expositor só, né, abordando isso. Precisamos de mais. Rafael, vamos então só dar essa pincelada aqui no Missionários, porque o André está bastante impressionado com o que ele está presenciando, porque eles estão aprendendo sobre vampirismo, né? Na obra. No capítulo 4. E aí, o André Luiz começa a perceber os espíritos desencarnados se alimentando, sugando energia de larvas mentais. Que aí ele fala que elas tinham magnetismo animal. E o André Luiz fica impressionado com aquilo. E aí o Alexandre fala para ele, mas por que tu tá achando, por que tu tá... que estranheza é essa? Por que tamanha estranheza? E aí ele começa a fazer a relação com a nossa alimentação animal aqui, na encarnação, né? E daí ele fala assim, vou trazer alguns trechos e deixar esse convite aí para o nosso próximo encontro, a gente talvez abordar mais esse ponto aqui. O que tu acha? Ótimo. Só não esqueça de dizer, vou falar agora aqui, o Alexandre é uma figura aqui que no final desse livro ele se transfigura, né, para um nível aí superior, né, de evolução. E o Alexandre, fazendo esses comentários altamente respeitosos aos nossos desvios de conduta em relação aos amigos, fala que nós, ele nos qualifica de 3 nomes aqui. Olha o que ele diz, gente. Ele nos chama de, enquanto agimos assim com os animais, infratores da lei de auxílio. Ele nos chama de vampiros insaciáveis. 4 aqui. Chama também de verduras cruéis. Esse é a década de 40, né? Rafael, repete pra gente que cortou a tua fala. Então Alexandre diz o seguinte, são 3. Alexandre nos qualifica de verdugos cruéis, vampiros insaciáveis e infratores da lei de auxílio. Infratores da lei de auxílio. Isso. Perfeito. É um golpe no nosso orgulho, puxão né? de orelha aqui. É um golpe no nosso orgulho, né, Rafael? A gente precisa ouvir, ler aqui no livro com serenidade, porque chama atenção, até estava te falando, a gente estava conversando antes, e o André Luiz, depois de ouvir todo o esclarecimento do benfeitor e que a gente vai abordar isso aqui na próxima com atenção,
depois de tudo, o André Luiz diz assim: os esclarecimentos de Alexandre, ministrados sem presunção e sem crítica, penetravam-me fundo. Por quê? Ele apresenta, como ele fala ao início, André, meu caro, a gente precisa afirmar a verdade, embora contra nós mesmos. Então ele está se colocando e ele vai falando. Ele também, além dessas três que tu trouxe, ele fala nossos erros milenários, equívocos. O benfeitor Emmanuel, lá no livro Consolador, quando é perguntado sobre alimentação animal, ele fala, é um erro. Então, é um equívoco. De enormes consequências. De enormes e eu já consequências. interpreto essas enormes consequências como, por exemplo, pandemia agora. Com certeza. Emmanuel destaca, é um erro de enormes consequências. Essa é uma enorme consequência. É uma enorme consequência. Então, não vou entrar muito aqui para deixar esse gostinho para o nosso próximo encontro, então. A gente já fica... Só ler aquela frase final, que ele fala que os problemas são nossos. Ah, deixa eu achar aqui. Tu tá com ela aí na mão? Tô. Então, vamos ver se não vai cortar. Então, depois dessa conversa, Alexandre diz... O André pergunta, como solucionar tão dolorosos problemas? Aí ele responde, os problemas são nossos, esclareceu o generoso amigo tranquilamente. Não nos cabe condenar a ninguém. Abandonando as faixas de nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. Nossa. Essa frase, né, Rafael? Acordar a própria consciência é um fator, é uma movimentação interna, íntima, individual, para a responsabilidade coletiva. Coletiva. Com a sociedade, né? Segue lá. A missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. E os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países há muitos séculos. Enfim. Um puxão de orelha amigo. Aí ele vai falar em seguida da questão econômica. Isso, e eu acho que esse ponto aqui a gente vai deixar esse ponto, a necessidade de mudança na questão econômica, na questão social aí, na questão de busca por outras formas de desenvolvimento econômico mesmo, né? Dessa atividade. Isso. A gente pode deixar propostas por aí no mundo inteiro. Esta agroecologia que alimenta a população inteira e que ainda preserva a natureza ao mesmo tempo. Tem várias propostas em curso por aí. Nossa, eu me lembrei, Rafael, agora que tu falou isso, eu adoro contar essa história, já contei várias vezes, quem já ouviu, quem por acaso já tem ouvido, que eu, nesse projeto lá da universidade aqui, eu algumas vezes visitei alguns locais de produção de orgânicos e conheci o seu Euclides, e ele, na hora que eu estava saindo, assim, indo embora, ele olhou para o campo dele, assim, agradecendo que a gente tinha ido lá buscar os alimentos orgânicos e tal, e aí ele olhou e falou assim, as pessoas perguntam pra gente, às vezes, o que é Deus, né? Onde é que tá Deus? Aí ele olhou, fez assim, passou a mão, assim, olhando pra mim, disse, pra mim, Deus é isso aqui, ó. A terra dá tudo pra gente, tudo que a gente precisa, então a gente tem o maior carinho, a gente tem que respeitar a natureza, a gente tem que respeitar a terra. E a gente vivencia lá um contraste, e aí também, eu tô já provocando a galera pro próximo encontro, porque a gente já tá passando aqui. Aí falar da experiência de subir o morro lá e se deparar com um caminhão carregando os porcos, porque tem um abatedouro lá.
E eu vivi a experiência de estar subindo e o caminhão na frente com aqueles animais expostos ao frio, a uma situação horrível. E aí eu chegar em casa e a minha cachorrinha estava lá me esperando. E eu olhei nos olhos daqueles porcos e subi chorando. E quando eu cheguei, peguei minha cachorrinha no colo, olhei nos olhos dela e fiquei pensando qual é a diferença. Não tem. Então, são as reflexões aí, outros papos virão por aí. A Larissa tá mandando uma mensagem aqui também, várias pessoas aqui, ó, a Larissa mandou aqui, vocês são, olha aqui, vamos colocar aqui, deixa eu colocar aqui. Vocês são grandes inspirações na abordagem e vivência desse tema. Por muito tempo tive dificuldade em escutar sobre essas elucidações pela forma como o tema era abordado. Encontro em vocês o equilíbrio e dizer, Larissa, que legal, valeu. A gente fica com sensação, né, de sem se vangloriar de dever cumprido. Isso. Se a gente consegue levar a mensagem com respeito, é esse o objetivo, né? Respeito aos humanos e aos não humanos. Gratidão, Larissa, querida. Você é inspiração para a gente também. Valeu, com certeza. Rafael. Você conta experiência, eu conto um e termino. Isso. Vai lá. Só mais uma experiência reflexiva para nos impulsionar às mudanças necessárias no movimento espírita. Certa vez, eu fui me reunir de manhã com uma protetora aqui na minha cidade, em virtude de uma coisa que tinha que ser resolvida de uns resgates de uns animais. Foi na casa de uma pessoa, o café da manhã foi todo vegano. De tarde eu tinha uma reunião com a turma da OAB, da Comissão de Proteção e Defesa Animal, reuniões periódicas sobre várias questões da questão animal. O lanche foi uma palestra. Cortou, Rafael, cortou aqui. O lanche na tua reunião à tarde foi? Isso, o lanche na reunião à tarde foi também vegano e as conversas girando em torno disso. E à noite eu tinha uma palestra marcada em uma casa espírita na minha cidade. Fui para a casa espírita. Fui fazer um lanche na cantina. Não tinha nem vegetariano. A abertura da palestra. O que foi dito? Não é o que entra pela boca. É aquela história. Olha o contraste. Me reuni com ateus, com católicos, protestantes, umbandistas, agnósticos de manhã. Eu chego na Cortou aqui. Então, você ouviu a parte. Me reuni com católicos, protestantes, ateus, umbandistas, agnósticos de manhã e de tarde. E à noite eu chego na casa espírita. Não teve. Deixa eu explicar aqui para quem está nos acompanhando e não é do Rio de Janeiro, é que no Rio de Janeiro todas as casas espíritas, acho que todas praticamente, tem uma cantina, né? E aqui no Rio Grande do Sul nenhuma tem. Eu também fiquei impressionado quando fui para aí e comecei a ver que tinha, e aqui não é, né? Aqui não tem. Então é muito interessante isso. E aqui não tem. Tem um lanche. Às vezes a gente vai, né, numa casa, vai fazer uma palestra, o pessoal prepara um lanche para depois, ou para quando a gente chega, assim, é bem comum, mas não tem a cantina. Então, quando o Rafael tá falando cantina, é porque lá no Rio de Janeiro tem, né? Não sei se em outros estados também tem, talvez tenha, né? Mas aqui no sul não é costume. Mas olha, deu para ouvir ou cortou? Cortou ou deu para ouvir? Tá. Acho que deu para ouvir, sim. Eu te ouvi. Então, foram 3 reuniões durante o teu dia. A única que não tinha essa opção e que ainda tinha teve uma abordagem assim descontextualizada até da passagem de Jesus foi no centro, né? Exato. Tá aí, Rafael, para nossa reflexão. Beleza. Já estamos aqui com 1h30. Fica o gostinho também para a próxima, né? Para o nosso próximo encontro. Papo das 15, aos domingos. Papo das 15. Domingo que vem, podemos marcar já? Deixamos marcado aqui?
Então tá aí, Marcado. já tá todo mundo convidado. Domingo que vem, às 15 horas, a gente vai bater mais um papo sobre esse tema aí. Aí a gente já. Aí a gente não vai colocar esse tema provocador, a gente vai colocar um tema mais direto agora. Então tá, gente. Muito bom. Obrigado pela presença de todos que estão acompanhando aqui. Um abraço para todo mundo que foi mandando mensagem, compartilhando e refletindo junto com a gente. Foi muito bom. Rafael, obrigado. Semana que vem. Não fizemos o Fica a Dica, né? Pô, faz rapidinho. Só semana que vem o papo vai ser pelo Facebook do Rafael, é isso? Ok, sim. Beleza. Ótimo. E Fala vai ter aí, uma live sua, não vai? Tem uma live sua no Move também. Uma Move Live sua. Segunda-feira. Já faz a propaganda aí. Segunda-feira, 21 horas, pela página, pelo YouTube, né? Do Move Live, pelo YouTube, a gente vai fazer um papo lá também. Aí vai ser. Vamos revisitar, mas com outras questões sobre aquela nossa palestra lá do Congremov, a manjedora do mundo. Ótimo, beleza? Isso. Enfim, tinha uma lista de Fica a Dica aqui, mas eu vou falar uma só para a gente encerrar. Uma dica que eu recomendo e peço que vocês peçam aos seus companheiros das federativas, das AMES, Associações Médicos Espíritas, aos nutricionistas espíritas, às associações, peçam a esses seus companheiros, amorosamente, enviem e-mail, conversem de uma associação dessa, receba essa ideia com carinho. Coloque em seus sites cartilhas orientando nutricionalmente as pessoas para uma nutrição vegetariana estrita. Faça cartilhas no site informativos, né? E se puder, imprima isso e deixe nas casas espíritas. Coloque lá as referências espíritas e as referências científicas, orientando nutricionalmente. Fazendo isso, turma, as instituições, a casa de Venti fazem conselho e de medicina com cartilhas de nutrição vegetariana para os seus alunos. Então, fica aqui. Cortou um pouquinho aqui, Rafael, mas olha só, a Nathalie Ganda, colocou aqui nos comentários, os Fica a Dica, tá aqui nos comentários beleza. aqui, que a gente tinha comentado lá. Quem quiser ver, tá aqui nos comentários o Fica a Dica, e domingo que vem tem Papo das 15. Beleza? Turma, desculpe qualquer coisa, tá? Gratidão imensa pela oportunidade. Paz e bem. Irmãozinho, valeu. Obrigado. A prece é contigo aí, de encerramento. Verdade. Vamos. Nada melhor, né? Que a Pai Maior, os nossos os bons que no momento não corre a mensagem. Então vamos lá, respirando. Deus, a Jesus, assiste e a todos os bons espíritos que orientam o movimento espírita, rogando a eles força, fé, bom ânimo, perseverança, otimismo, coragem. Coragem para que possamos gradativamente sublimar os nossos hábitos, o nosso estilo de vida, e que possamos, Senhor, oferecer às nossas crianças, aos nossos adultos, uma vida de amor pelos animais e pela natureza. Que possamos estender as nossas noções de caridade, não só às criaturas humanas, mas aos animaizinhos, às plantas, às águas, toda a nossa natureza bendita, todo esse planeta mãe que nos acolhe. Que o irmão Vento, querido irmão Francisco, leve essa mensagem
a tantos e tantos corações e que encontre ali alguma sensibilidade, que semeie um pouquinho de amor por toda a natureza. Gratidão, Senhor, sempre por todas as coisas, e que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Valeu. Até domingo que vem. Um abraço. Até domingo que vem.